E aí, traders? Vamos começar essa semana, terça-feira, cheia de jogos. Vamos ter pré-Champions, vamos ter Copa do Brasil, vamos ter pré-Europa League e a gente vai se preparar junto para, se Deus quiser, começar lucrando nessa terça-feira. Vamos iniciar sempre aqui falando do nosso Lei Zebra, quais os principais jogos do dia, quais os jogos que eu gosto. Não trouxe só os jogos das ligas principais ali que eu já comentei, como trouxe jogo lá da Europa League, como trouxe jogo lá da Islândia, Série B do Brasil, Olimpíadas, tudo que eu acho que tem de melhor, e separei 5 joguinhos. O show tem muito jogo. Cara, os outros são jogos de ida, jogos muito difíceis, equipes muito equilibradas. Começou a chegar a encurtar aquela parte da pré-Champions, pré-Europa League, onde tem equipes mais equilibradas e os jogos começam a ficar mais difíceis. Primeiro jogo aqui que eu quero destacar, que eu quero trazer, é 3 horas da tarde. Vamos ter o Sparta Praga, time que eu amo de coração. Vai enfrentar o Steaua de Bucareste. Cara, o Steaua de Bucareste que começou mal o seu campeonato, mal mesmo. E o time do Sparta Praga que começou seu campeonato de uma boa maneira. Se a gente pega aqui os jogos. O time aqui, se nós pegamos aqui os últimos jogos do Steaua, os últimos confrontos, o Steaua ganhou, empate, Steaua. Aí a gente vê aqui os últimos jogos do Steaua fora, acabou ganhando do Maccabi Tel Aviv, perdeu em casa por lá no Campeonato Romeno, empatou com o Maccabi. Antes disso aqui já fica partidas muito antigas aí. Já do outro lado do Sparta temos Vitória. Vitória ganhou nas qualificações contra o Charleroi, que era um bom adversário. Ganhou aqui também com facilidade lá no campeonato. E para mim o time do Sparta Praga é melhor. Ponto, acabou. Para mim, não gostei do jogo do Steaua no começo da temporada. Achei o Steaua mais fraco. O Sparta tá em casa, sabe que tem que fazer resultado. Então, um jogo pro Sparta Praga ganhar, um jogo para ser uma vitória. Não vai ser um jogo fácil. O time do Steaua tem qualidade, é um time bom. Mas para mim é um jogo para trabalhar o Lei Steaua, para trabalhar o Lei Zebra. Talvez um dos melhores jogos, uma das melhores odds do dia. Realmente estou bem confiante nessa vitória do Sparta Praga. Cuidado que o time do Sparta é aquele time bem ofensivo, é um time que não se preocupa tanto com a defesa. O Steaua de Bucareste é um pouco diferente, é um time que se preocupa um pouco mais em defender, em ter aquele jogo mais consistente. O Sparta é aquele time realmente que é acostumado a jogar uma liga superior, de ir pra cima, de massacrar, de botar a pressão, mas às vezes acaba deixando a zaga um pouco ali desfalcada. Quando você bota muita gente no ataque, falta gente na defesa, né? Só tem 11, não tem o que fazer. Outro jogo interessante, cara, é o Brasil contra a Espanha. O Brasil conseguiu uma classificação aí muito boa contra a França, né, cara? Um jogo difícil e se classificou. E, cara, já teve esse jogo aqui no grupo. Eu trabalhei o Lei Brasil nesse jogo, consegui pegar aquela expulsão da Marta. Agora a Marta volta. E, cara, me desculpa o Brasil e os torcedores do Brasil, mas a seleção espanhola feminina é muito superior ao Brasil. Cara, mas é muito. Eu sei que é um mata-mata, eu sei que é um jogo difícil, mas a seleção espanhola mista para reserva dominou o Brasil. Eu sei que o Brasil não precisava ganhar daquele jogo, estava jogando no estilo mais defensivo, mas eu acho muito difícil o Brasil conseguir passar aqui. Ou o Brasil pelo menos conseguir levar para a prorrogação e para os pênaltis. Para mim que a Espanha é bem superior, deve ganhar até com certa facilidade. Para mim a melhor seleção do mundo hoje é feminina, então deve ser uma vitória fácil. Quero acompanhar esse jogo, quero tentar trabalhar esse Lei Brasil. E para encerrar o dia, vou falar do jogo do Ceará e Guarani na Série B, cara. Um joguinho bem interessante ali, 9 da noite, onde o time do Ceará pega o time do Guarani, o time do Ceará dentro de casa. Quando a gente olha aqui a race deles no campeonato, dentro e fora de casa, o Ceará vem com vitória, empate, vitória. Tem 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. E o Guarani, fora de casa, vem de 3 derrotas seguidas em 2 empates. Então o time do Guarani realmente vem mal. Quando a gente olha na classificação, cara, o time do Ceará, que é o 8º, é um time que tá tentando se aproximar ali do G4, não tá muito longe, sabe que se consegue engatar umas vitórias ainda tem chance de subir, ainda tem muito campeonato, né, recém metade do campeonato. E o time do Guarani tá ali na berlinda, tá numa situação difícil, precisa buscar essa vitória também.
mas é muito complicado porque é um visitante muito ruim. Cara, o Ceará engrenou momentos melhores, está sendo um time um pouco melhor e deve conseguir uma vitória aqui. Acredito que esse Lei Guarani pode ser uma boa. O time do Ceará é um time que começou muito bem os primeiros tempos, que está começando com bastante intensidade, então eu gosto bastante aqui do Lei Guarani de ficar a favor do Ceará. Outro ponto que o Ceará é muito forte, o Guarani deixa a desejar nas bolas paradas. Então, bolas paradas a favor do Ceará também me parece uma excelente opção. No Lei Parelho eu trago somente um jogo, que é o time do Midland contra o Ferencváros. Cara, o time do Midland não começou bem o campeonato dinamarquês, decepcionou um pouco e por isso que eu acho que tá com essa odd tão alta, mas ainda assim para mim é um time bem superior ao Ferencváros. A liga em si da Dinamarca é uma liga muito mais forte, então eu tenho ainda uma ponta de esperança que o Midland pode fazer um bom jogo aqui, mas não é um jogo fácil, cara, é um jogo bem difícil, então bastante cuidado. O show e esses dois jogos que tu não comentou, cara, tem o Maccabi contra o Panevėžys, cara, pra mim o Maccabi Tel Aviv é muito superior, muito melhor e mesmo fora de casa pode fazer um jogo muito bom. Aqui a gente tem que ver questão de stream e liquidez para ver se vai ter boa, mas é um jogo de Europa League, também é um jogo bem interessante para se trabalhar o Lei Zebra. Vamos ter o Breiðablik aqui também com odd bem baixo, também é um jogo bem interessante na Islândia, onde o Breiðablik tá aqui na disputa pelo título, não pode vacilar. O Víkur já tem aqui uma boa vantagem, 6 pontos. Se o Breiðablik ganha, vai diminuir para 3, mas ainda assim precisa ir para cima porque é uma disputa muito apertada. A gente sabe que os times perdem pouquíssimos pontos e ele vai pegar aqui o último colocado, cara, penúltimo colocado. Então, um jogo bem interessante, um jogo bem legal e tem tudo para ser aqui um lei Fukir, né? E pegar algo aqui a favor do Breiðablik, que é outro jogo bem interessante, que principalmente para quem tem stake pequena, para quem consegue trabalhar cheio nesses mercados, cara, é muito bom. Infelizmente, hoje em dia eu não consigo mais, mas é um mercado que eu trabalhei muito e que eu continuo acompanhando ali por fora. Nas bolas paradas, quais são os times que têm vantagem? Sparta Praga, Espanha feminino, Ceará. E nesse jogo entre Vasco da Gama e Atlético Goianiense, jogo muito difícil para match odds. O primeiro jogo foi 1-1. Eu trago o Vasco com uma vantagem. Cara, o time do Vasco tem conseguido boas bolas paradas, tem conseguido fazer bons gols, apesar que o time do Goianiense também não é ruim, também faz bastante gol de bola parada. O Vasco vai estar sem o Coutinho nesse jogo e o Atlético Goianiense acabou de confirmar o seu técnico, o técnico da Chapecoense, mas já vai pegar aí a batata quente em cima do jogo, então não sei se ele vai conseguir fazer muita coisa. Acho que vai meio que manter o estilo que o Goianiense já está jogando. E pra mim tem tudo pro Vasco conseguir se classificar, cara. O Vasco tem feito bons jogos em casa. Quando a gente olha que os últimos 10 jogos do Vasco em casa, ganhou 3, empatou 2. E quando a gente olha os 10 últimos jogos do Goianiense fora, somente um empate e 4 derrotas. Então, o show não é um jogo para padrão. Cara, me desculpa, mas a defesa do Vasco não me passa confiança. E o Atlético Goianiense é um time muito perigoso no contra-ataque. Então, é difícil eu pegar esse padrão aqui. O Vasco vai ter que jogar muito bem para me dar esse Lei Goianiense. Mas, para mim, um jogo muito interessante para bolas paradas. Quem sabe para alguma coisa, a Panther. Pegar ali uma classificação do Vasco no meio do jogo pode ser interessante. Para a remontada, 2 times chamaram minha atenção. Primeiro, apesar do Panevėžys estar em casa, o time do Maccabi vem com muita força e bem superior. O time do Maccabi que precisa fazer um bom resultado nessa ida, é muito importante levar um bom resultado e eles gostam de fazer isso. Então eu acho que caso o Maccabi, que é muito favorito, saia perdendo, podemos ter expectativas de virada do Maccabi aqui. E o outro time é o Salzburg, cara, que vem para jogar aqui uma disputa de Champions contra o Twente, um time holandês que não é fraco, e vai ser um confronto bem interessante. O time do Twente costuma ser um time muito forte dentro de casa e costuma enfraquecer um pouco fora. Então, tem sim boas chances do Salzburg vir aqui e conseguir uma vitória. Mas caso saia perdendo, o time do Salzburg pode vir buscar esse jogo. Pode ser interessante também para gols. Cuidado com o time do Salzburg nesse padrão aqui. Por que eu não trouxe no Lei Parelho? Apesar de acreditar na vitória do Salzburg. Cara, o time do Salzburg toma muito gol. Esse final de semana mesmo, no campeonato austríaco, meteu 2 num time que tinha subido. E do nada tomou o 2-2, cara, muito rápido. É uma defesa que não se preocupa em marcar, uma defesa que dá muito espaço e vai enfrentar um time perigoso, que é o time do Twente, que sabe se defender e contra-atacar. Então, muito cuidado para não se complicar nesse Salzburg. Pessoal, essa é a minha análise dessa terça-feira, cara. Eu espero de coração que vocês tenham gostado.
Vou pedir seu like aqui, sua inscrição. A gente tá junto nessa e voltamos amanhã para análise daquela porrada de jogo de quarta.